Oi, eu sou o Lorival Santana. Está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre a política, economia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. O comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas diz que é possível cooperar com o Talibã para conter o inimigo comum, o Estado Islâmico K. Os Talibã fazem o enterro simbólico das potências ocidentais e uma parada militar para exibir o armamento sofisticado herdado dos Estados Unidos. Dezenas de afegãs se manifestam em favor dos direitos das mulheres. Portugal libera a entrada de brasileiros. É necessário apresentar teste negativo de Covid, mas não comprovante de vacina. A devastação causada pelo furacão Ida na costa leste americana, o número de mortos chegou nesta quinta-feira a 26. O chefe da missão humanitária brasileira no Haiti, Armin Brown, fala da situação do Haiti e do dia a dia da missão. E a China restringe ainda mais o tempo que as crianças podem dedicar ao videogame. Tudo isso e muito mais aqui no CNN Mundo. O general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas, disse que há a possibilidade de cooperar com o Talibã para conter o Estado Islâmico K, o grupo terrorista que realizou aquele atentado que matou 13 militares americanos e 170 afegãos ali no perímetro do aeroporto de Cabul. O general Milley disse que sabe por experiência própria, já que ele serviu no Afeganistão, o quanto o Talibã é um grupo brutal, mas acrescentou: na guerra você faz o que você tem que fazer. O aeroporto de Cabul foi alvo de foguetes na madrugada de segunda-feira e eles foram interceptados por uma bateria de antimísseis americana. Esses foguetes aparentemente foram disparados pelo Estado Islâmico K. Os Estados Unidos retalharam contra alvos do Estado Islâmico K, um ataque com drone a partir de um monitoramento a longa distância, o que é chamado de Over the Horizon, matou um planejador do Estado Islâmico K e um outro integrante do grupo, segundo o Pentágono. Um segundo ataque foi bem mais controverso. Foi em Cabul. Eles atingiram um carro que, segundo eles, teria sido carregado com explosivos. As imagens de drones teriam detectado militantes carregando o porta-mala com explosivos, mas o que repórteres no terreno mostraram foi que 10 pessoas de uma mesma família, incluindo crianças, morreram e que quem estava guiando esse automóvel Corolla era um funcionário de uma ONG americana dedicada à educação. E também morreu um ex-soldado afegão, que era genro desse funcionário da ONG que dirigia o carro, e ele prestava serviço, tinha prestado antes serviços para as forças americanas. Ele era noivo da filha do homem, do dono do carro que morreu. Em Khost, no Afeganistão, um enterro simbólico da OTAN e de potências ocidentais, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. Na pista do aeroporto de Cabul, o último espaço que os Estados Unidos dominavam no país, o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, disse que a invasão americana foi desastrosa desde o começo. Eles não levaram em conta o resultado e agora foram derrotados, afirmou. Na Casa Branca, Joe Biden falou na vitória da retirada de mais de 120 mil pessoas do Afeganistão em 17 dias e disse que ela nunca seria ordeira. Nessa região em que eu estive várias vezes, estão enterrados soldados ingleses do período em que o Império Britânico tentou invadir e tomar o Afeganistão no século XIX. Então, o lugar tem um alto simbolismo para os afegãos da sua capacidade de rechaçar historicamente tentativas de invasões de impérios.
foi o Império Persa, o Império Mongol e o Império Britânico e, claro, o Império Soviético, que sucumbiu naquela guerra de 79 a 89. Tudo isso uma tentativa de estimular o sentimento nacionalista dos afegãos em torno do movimento Talibã, que agora governa todo o Afeganistão. No dia seguinte, na quarta-feira, o Talibã fez um desfile militar em Kandahar, a cidade que é o berço espiritual do Talibã no sul do Afeganistão. Eles exibiram, então, veículos blindados e armamento americano confiscados das forças afegãs e deixados pelos militares americanos. É o butim da guerra. Os Estados Unidos investiram 65 bilhões de dólares no equipamento das Forças Armadas afegãs. Esse equipamento, que agora está nas mãos do Talibã, inclui 73 aviões e helicópteros deixados no aeroporto de Cabul, 70 veículos resistentes a emboscadas e a minas, cada um custa $1 milhão, 27 jipes Humvees, peças de artilharia, incluindo as baterias de defesa antifoguetes que interceptaram os foguetes do Estado Islâmico K, equipamento de visão noturna e os fuzis de última geração M16. Só em 2008 eu me lembro que os Estados Unidos compraram 57 mil ou entregaram 57 mil desses fuzis M16 para as Forças Armadas afegãs, que então os trocaram pelos seus antigos AK-47, que é um bom fuzil desenho russo fabricado na China, mas não se compara a esses fuzis M16 que tem mira e tem todo um sistema bem mais sofisticado de disparo. Um helicóptero Black Hawk americano com a bandeira do Talibã sobrevoou o desfile. No mesmo dia, na quarta-feira, um avião do Catar foi o primeiro a pousar no aeroporto de Cabul desde a retirada americana na noite do dia 30. Esse avião qatari trouxe técnicos para avaliar a possibilidade de retomar a operação do aeroporto de Cabul, agora sob o comando do Talibã. Bom, esse equipamento todo que os Estados Unidos deixaram no aeroporto especificamente, segundo o Pentágono, foi tornado inoperável. De que forma? Nesses casos, eles costumam usar granadas térmicas que aquecem o equipamento a 4.000 graus centígrados e assim inutilizam os componentes eletrônicos. Mas qual é a preocupação? O Talibã está se tornando um aliado da China, da Rússia, do Irã, que são países cujos militares têm a capacidade de fazer uma engenharia reversa nesses equipamentos americanos. Podem voltar a torná-los operacionais e podem também entender mais como esse equipamento americano funciona e, com isso, usar esse conhecimento em futuros confrontos com os Estados Unidos. Existe um aspecto psicológico também muito forte em todo esse equipamento herdado pelos Talibã e todas essas celebrações que eles fizeram ao longo dessa semana. Para muitos adeptos do chamado Islã político, essa vitória do Talibã sobre a maior potência militar, econômica do mundo, da história da humanidade, pode representar um sinal divino de que seria um desejo de Deus de dar força a esses grupos radicais islâmicos que estão neste momento vendo o Talibã como um grande modelo de movimento jihadista. Mas certamente isso não será suficiente para galvanizar todo o apoio popular do qual o novo regime precisa, porque a situação humanitária, econômica do Afeganistão é catastrófica. De acordo com a ONU, dos 38 milhões de habitantes do Afeganistão, 20 milhões precisam de ajuda humanitária para não passar fome. As reservas de alimentos que são doadas pelo Programa de Alimentação de Emergência da ONU acabam agora no dia 30 deste mês, no final deste mês, e o suprimento está cortado, como está cortado também todas as reservas financeiras do Afeganistão. Os 9 bilhões de dólares em reservas estão, na sua maior parte, em bancos nos Estados Unidos e na União Europeia, que cortaram o acesso do Talibã a esse dinheiro. Também o FMI cortou uma entrega de 460 milhões de dólares para fazer frente à Covid, o Banco Mundial 800 milhões de dólares em programas de desenvolvimento e assim por diante.
Bom, diante de toda essa situação, o presidente americano Joe Biden fez um discurso, um pronunciamento à nação, no qual ele disse que a retirada americana do Afeganistão foi um grande sucesso. Nesse discurso, na terça-feira, ele disse que a responsabilidade fundamental de um presidente é proteger os Estados Unidos, não contra ameaças de 2001, mas de 2021. E aí ele abordou muito a questão da retirada do ponto de vista da decisão de retirar, que é uma decisão que foi tomada pelo ex-presidente Donald Trump e que o Biden levou adiante e que a população americana realmente apoia. A questão foi a forma. Há uma discussão, por exemplo, sobre se não teria sido melhor aumentar o contingente militar americano temporariamente para realizar essa retirada e, com isso, garantir, assegurar todo o perímetro de Cabul, por exemplo, para que os afegãos, americanos, estrangeiros pudessem sair com mais tranquilidade, com mais segurança de Cabul. Claro, isso antes da tomada de Cabul pelos Talibã. Mas aí fica a dúvida também, será que não teria havido mais mortes de militares americanos do que os 13 que morreram naquele atentado do Estado Islâmico cá? É impossível chegar a uma conclusão a respeito disso. O Biden disse que tem que focar agora na questão da China. Mas será que a retirada americana não reforça justamente a posição da China? É uma outra pergunta que precisa ainda ser debatida. Ele disse que os direitos humanos continuarão sendo defendidos pelos Estados Unidos, não mais por forças militares, mas por meio da diplomacia. Ou seja, ele tem esperança de ainda poder exercer pressão sobre o Talibã, principalmente naquela questão econômica que eu realçava agora há pouco, para poder incentivar os Talibã a respeitar os direitos das mulheres e das meninas, dos homossexuais, das pessoas transgênero, de minorias religiosas e assim por diante. O Biden focou bastante seu discurso na questão dos veteranos militares. Ele disse que nos Estados Unidos morrem por dia 18 veteranos por suicídio, que eles se suicidam 18 por dia, um dado realmente impressionante. E que a guerra no Afeganistão, além dos mais de 4.200 militares mortos, custou 2 trilhões de dólares, 300 milhões de dólares por dia ao longo de 20 anos. Ele disse, não há guerra de baixo custo e de baixo risco. Lembrou o filho dele, Beau Biden, que lutou no Iraque, depois contraiu um câncer e morreu em 2015. Uma pesquisa do Pew Research Center com mais de 10 mil americanos, feita na semana passada, mostra que 54% dos americanos acham que foi correta a decisão de se retirar do Afeganistão, mas apenas 27% dizem que a retirada foi bem executada pelo governo Biden. E o número que chama atenção é que apenas 43% dos democratas aprovam a forma como foi feita a retirada. Uma outra pesquisa mostra que pela primeira vez, desde que assumiu no dia 20 de janeiro, Joe Biden está com uma aprovação menor do que 50%. 48% aprovam o governo Biden e 49% reprovam. Tem eleição em novembro do ano que vem, que vai renovar toda a Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado, mas até lá esse tema do Afeganistão provavelmente vai se dissipar. A grande questão em jogo nessas eleições será provavelmente a pandemia e também a economia, duas questões que na verdade estão interligadas. Depois de concluir a retirada na noite do dia 30, um minuto antes da meia-noite do dia 30, embora o prazo final fosse o dia 31, os Estados Unidos então esvaziaram a sua embaixada em Cabul. O último diplomata e o último militar saíram no último avião e transferiram então essa missão diplomática para Doha, no Catar. É de lá, a partir de agora, que qualquer tipo de contato diplomático com o governo do Talibã será feito pelos Estados Unidos. Não está clara a intensidade desse novo relacionamento. Menos de 100 americanos que ainda queriam sair do Afeganistão continuaram no país, isso segundo o governo americano. 6 mil foram retirados ou partiram por conta própria. O cálculo era de que 300 mil afegãos, daqueles que trabalharam para as Forças Armadas Americanas ao longo de 20 anos, e os seus parentes, deveriam ser retirados. Desses, foram retirados quase 120 mil. E 20 mil estão
nos Estados Unidos, em bases americanas, bases militares. Os outros estão em países da Europa e outros países que estão dando esse apoio para os Estados Unidos. O governo americano, juntamente com outros 96 países, firmaram um documento no qual responsabilizou o Talibã pela saída daqueles afegãos que ainda queiram deixar o Afeganistão. Disseram que vão cobrar esse compromisso do Talibã. Falaram em usar pequenos voos fretados para essa retirada, já depois da reabertura do aeroporto de Cabul, e também retiradas por terra. O conselheiro de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan, disse que os Estados Unidos têm condições de exercer influência sobre o Talibã para que continue permitindo a saída dos americanos e afegãos. Isso então é o que a gente vai ver nos próximos dias e semanas. Bom, e o governo português passou a permitir nessa quarta-feira, dia 1º, a entrada de viajantes brasileiros, que estava proibida desde março do ano passado. Foi publicado no Diário Oficial de Portugal essa permissão, esse decreto, e que tem vigor até o dia 16 agora de setembro. Ele pode ser revisto a qualquer momento em função da evolução da situação epidemiológica. O decreto cita a obrigação de apresentar um teste negativo para a Covid-19, um PCR feito até 72 horas antes do embarque, mas não cita a obrigatoriedade de comprovante de vacina. E também não será necessário o confinamento, a quarentena de 14 dias, como exigem outros países europeus. Bom, Israel, o país modelo no ritmo de vacinação contra a Covid, está enfrentando um surto de Covid causado pela variante Delta. Nessa semana, o número de casos por dia bateu um recorde, 10.947 casos no início da semana em 24 horas. Israel está enfrentando isso, sobretudo com a terceira dose da Pfizer. Por sinal, falando em terceira dose, nos Estados Unidos, a Moderna apresentou estudos que, segundo ela, comprovam que a terceira dose da Moderna também é eficaz, também é algo desejável para conter a variante Delta. A Pfizer já havia feito isso e já está sendo aplicada como terceira dose nos Estados Unidos. A variante Delta causou um surto também na China, um outro país modelo em termos de resposta à pandemia, uma resposta bastante radical que zerou a epidemia que teve origem na própria China, e o índice de compras de gerentes Caixin e IHS Markit, que são duas empresas de monitoramento da atividade econômica. Esse índice mede a atividade industrial e ele caiu para o seu nível mais baixo na China em 1 ano e meio. Agora no mês de agosto, por causa das restrições adotadas pelo governo chinês para conter o surto da variante Delta. Ainda na China, o enviado especial do presidente Joe Biden para o clima, John Kerry, pressionou o governo chinês a fazer mais para reduzir o uso de carvão, que aumentou nos últimos anos na China, e as emissões de gás carbônico. Kerry participou de 2 dias e meio de reuniões com o seu equivalente chinês, Xi Jinping, na importante cidade de Tianjin. Do John Kerry foram dadas na quinta-feira em resposta a outras declarações do chanceler chinês Wang Yi, que advertiu os Estados Unidos que a rivalidade americana frente à China pode prejudicar a cooperação na questão climática. O chanceler chinês disse, abre aspas, os Estados Unidos querem que o clima seja um oásis nas relações Estados Unidos-China, mas se esse oásis for cercado de deserto, também será desertificado mais cedo ou mais tarde, fecha aspas. Ou seja, é o governo chinês
tentando dar um cheque aí nos Estados Unidos. Ou vocês nos tratam melhor, ou nós não vamos nos esforçar tanto assim para reduzir as nossas emissões de gás carbono. Sou eu que estou parafraseando a mensagem diplomática de Wang Yi. Então, John Kerry reagiu dizendo que a questão climática não é uma questão geopolítica, não é uma questão geoestratégica ou ideológica, mas um problema da humanidade. Continuando na China, a agência reguladora chinesa que cuida da imprensa, de publicações e também das plataformas digitais proibiu os chineses menores de 18 anos de jogar videogames nos dias de semana e restringiu o tempo nas sextas-feiras, fins de semana e feriados para apenas 1 hora por dia, das 8 às 9 da noite. Os chineses são bastante específicos nas suas regras. Antes, eram permitidos 90 minutos nos dias de semana, agora dia de semana está proibido, e 3 horas nos fins de semana, agora é 1 hora só. As autoridades chinesas citaram a preocupação com o vício dos jovens e crianças chinesas com videogames. Mas é uma medida que faz parte de toda uma política que vem sendo adotada pela China de uma série de mudanças regulatórias sobre as grandes empresas de alta tecnologia que têm as plataformas digitais, que são empresas bilionárias na China e gigantescas, que têm um poder econômico muito grande e também um poder social por causa da enorme quantidade de informações que essas empresas hoje concentram a respeito dos chineses. E isso, de uma certa forma, rivaliza com o poder do Partido Comunista Chinês. Essa onda de ações regulatórias começou no início de novembro do ano passado contra o grupo Ant, do multibilionário Jack Ma, que é dono também da plataforma de varejo digital Alibaba. No início de novembro, a Comissão de Valores Mobiliários da China proibiu uma IPO, uma oferta pública inicial de ações do grupo Ant. E, a partir daí, também houve uma outra ação regulatória contra o próprio grupo Alibaba, por acusação de monopólio, de ações monopolísticas. Depois vieram as outras grandes empresas, a Tencent, que é dona do WeChat, que é o WhatsApp chinês, mal comparando, porque o WeChat é mais do que um WhatsApp, tem também transferências de dinheiro, por exemplo. WeChat é a segunda natureza dos chineses, né? Faz parte do dia a dia deles o tempo todo. Pois bem, a Tencent também sofreu uma ação regulatória proibindo as suas atividades de streaming de música. E agora essa ação em relação ao videogame também atinge a Tencent, que também tem uma operação forte em relação aos videogames. A Didi, que seria, mal comparando, a Uber chinesa, mal comparando porque o Didi também é uma plataforma mais ampla, com mais funcionalidades do que o Uber, também sofreu uma ação regulatória. E por último, os 3 grandes grupos que têm plataformas de reforço escolar. Esses 3 grupos, New Orient, Tao Education Group e Gaotu, somavam 2 trilhões de dólares em valor das 3 empresas. Esse valor caiu pela metade depois de ações regulatórias também das autoridades chinesas contra isso que eles chamavam de a captura, o sequestro do ensino pelo capitalismo. O regime chinês está preocupado com a disparidade entre ricos e pobres. Isso afetou também o mercado de luxo, porque a China é responsável por 40% do consumo mundial de produtos de luxo. E em agosto, depois de um discurso do presidente Xi Jinping falando da prosperidade comum, isso no dia 17, no dia seguinte, dia 18, as ações das empresas de produtos de luxo caíram fortemente por causa dessa nova política do governo chinês. O furacão Ida e as tempestades tropicais associadas a ele devastaram a costa leste americana nos últimos dias.
causando mortes, destruição de casas e de infraestrutura, deixando áreas inundadas, muitas famílias desabrigadas, milhares de pessoas sem eletricidade, água e combustível. A tempestade matou ao menos 26 pessoas, de um arco que vai do estado de Maryland até Nova York. Isso na noite de quarta-feira e na manhã de quinta-feira. No estado da Louisiana, por exemplo, já existem abrigos para 1.900 pessoas em vários pontos do estado, em várias cidades. Os hospitais é que tem sido também motivo de muita preocupação. O Hospital Infantil de Nova Orleans, por exemplo, está funcionando agora com gerador. Já não tem luz e está funcionando com gerador, mas o diretor do hospital disse que, apesar da pandemia, ele ainda tem condição de receber e tratar pessoas caso surjam crianças feridas por causa dessa tormenta. Mas, em primeiro lugar e acima de tudo, as autoridades pedem à população, aconselham a população que fique em casa, onde estiver agora. Fique, não saia à rua, porque é muito perigoso. Em Nova York, na cidade de Nova York, ao menos 12 pessoas morreram. Uma delas em um carro, 8 em apartamentos, em porões inundados, em habitações, moradias para os mais pobres. Ao menos 8 pessoas morreram também no estado de Nova Jersey. 3 no condado de Montgomery, no subúrbio da Pensilvânia. Uma pessoa morreu com a queda de uma árvore, uma se afogou no carro, outro em sua casa. Um policial foi arrastado em sua viatura, depois levado para um hospital, disseram a polícia estadual e autoridades locais em Connecticut. Os diques construídos depois do furacão Katrina de 2005, que devastou o estado da Louisiana, deixando 1.800 mortos e 125 bilhões de dólares em prejuízos, esses diques, essas barreiras construídas na costa da Louisiana funcionaram e em outros estados também. Caso contrário, as perdas humanas e materiais teriam sido muito maiores desta vez. Você se lembra, no episódio anterior, a gente mostrou que o Brasil está ajudando os haitianos na resposta ao terremoto. Bom, o chefe dessa missão humanitária, Armin Brown, conta pra gente agora a situação do Haiti e o papel desempenhado pelos brasileiros. O terremoto que atingiu o Haiti no dia 14 de agosto, ele teve epicentro na região sul do país, um pouco distante, uns 200 quilômetros distante de Porto Príncipe. É uma região que tem uma cidade importante, que é Lecai, e também algumas pequenas cidades, onde as residências são bastante pequenas e teve bastante dano nessas residências. A gente observa aí bastante estrutura danificada. O país, o Haiti, já é um país que sofre com uma questão social importante. A população aqui tem problemas muito sérios de segurança pública, de saúde, de infraestrutura, de saneamento básico, esgoto, coleta de lixo, então já passa por uma condição social bastante precária. Além disso, é um país que sofre com terremotos pela situação geológica que se encontra e também com ciclones e tempestades tropicais. Então, ao mesmo tempo que você tem a possibilidade do terremoto, você também tem a possibilidade da ocorrência desses ciclones, o que faz com que o país seja sempre atingido por desastre. Eu tive aqui em 2010, no terremoto que atingiu o país. O que me impactou bastante foi, ao sair do aeroporto de Porto Príncipe, eu lembro de passar nessa região em 2010, quando nós estávamos na missão brasileira, que também veio dar suporte àquela ocorrência. Então, em 2010, eu saía do aeroporto e vi uma casa que estava destruída. E desta vez, ao sair do aeroporto, eu vi que essa casa ainda estava na mesma condição. E passando pela cidade de Porto Príncipe, que não foi atingida pelo terremoto, eu via alguns escombros que me pareciam ainda ser do terremoto de 2010. A missão humanitária multidisciplinar brasileira de ajuda ao Haiti foi designada por um decreto presidencial e dessa articulação participaram o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa. E nós mobilizamos para cá um voo, uma aeronave KC-390 Millennium, nós mobilizamos um voo que trouxe remédios, trouxe purificadores e alguns outros insumos. Além disso, a equipe aqui é composta por mim como líder da missão, que sou da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é vinculado ao Ministério
Ministério de Desenvolvimento Regional, mas também tem bombeiros aqui do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da Força Nacional de Segurança Pública. O nosso trabalho aqui é um trabalho bastante interessante e diferente dos outros países. Geralmente, alguns países focam suas operações no terreno em ações de busca e salvamento. Nós já temos experiência em alguns desastres internacionais, nós sabemos que essa fase de busca e salvamento ela se encerra logo, porque a possibilidade de encontrar pessoas e pessoas com vida, principalmente, ela começa a se esvair nos primeiros dias. Então, a nossa intenção sempre foi permanecer um tempo maior no Haiti, conhecendo o que nós encontraríamos aqui e as dificuldades que nós teríamos aqui, tanto de operação, quanto de deslocamento, quanto de fazer atividades. Além disso, sabemos que a população aqui precisa de bastante ações de assistência que se potencializam na ocorrência de um desastre. Então, a nossa equipe tem um caráter multidisciplinar e nós tínhamos a possibilidade de prestar apoios complementares. Nós temos um médico na equipe, é um médico do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que faz um atendimento médico à população afetada junto com enfermeiros, um enfermeiro do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal também, outro da Força Nacional de Segurança. Então, essa equipe faz vários atendimentos em algumas regiões aqui do país. Nós apoiamos também na avaliação estrutural, através de um engenheiro, faz parte da nossa equipe, e a gente também faz remoção de áreas de risco. Na cidade de Corai, por exemplo, onde há uma missão brasileira, são missionários que atuam naquela cidade, prestam auxílio médico e social à população do Haiti. Nós fomos nessa cidade, onde há essas missionárias, e lá havia uma escola que é coordenada por elas, que havia sido parcialmente destruída. Mas, como ela ainda estava parcialmente de pé, as pessoas estavam entrando na escola à noite para pegar as coisas. É uma escola bem precária, assim, bem simples a escola, mas mesmo assim as pessoas entravam na escola para buscar algumas coisas que lá estavam. Então, nós fomos derrubando essas estruturas de maneira controlada, para que ela não provocasse dano às outras estruturas, que ela não viesse a ser derrubada numa eventual réplica de terremotos, que acontece aqui diariamente. A gente de vez em quando sente algumas pequenas réplicas aqui, e uma pequena réplica dessa de terremoto a gente pode sentir, e isso pode às vezes terminar de destruir alguma estrutura que ficou parcialmente danificada. Então, esse trabalho de remoção de risco também é importante. Outra coisa que o Brasil faz, nós também estamos trabalhando com purificadores. Nós trouxemos purificadores, estamos ensinando as pessoas e as instituições a usarem o purificador. E aí vem outro componente importante da atuação brasileira. Quando se manda água para um país e essa água vem embalada em embalagens plásticas, isso gera uma quantidade de resíduo muito grande no país. Trazer um purificador ao invés de trazer a água, além de dar sustentabilidade, as pessoas poderão ter água por um tempo maior, você evita uma geração de resíduos muito grande, pois o Haiti já é um país com sérios problemas de saneamento básico, de coleta de lixo. O lixo é espalhado pela rua, então você não tem uma estrutura e uma logística de coleta e tratamento de lixo na cidade. Um exemplo de uma ação importante que a gente fez, dando esse caráter multidisciplinar, foi uma ação que nós fizemos na cidade de Corai. O hospital foi danificado, ele não estava podendo atender as pessoas porque ele estava em pé, mas com algumas rachaduras que as pessoas estavam preocupadas em utilizar o hospital. Quem estava operando nesse hospital era uma delegação argentina, e eles nos pediram, junto com a administração do hospital, com a administração local do hospital, para fazer uma avaliação estrutural, e nós fizemos uma avaliação estrutural e pegamos madeira que é muito complicado de conseguir madeira aqui. O país tem poucas árvores, porque durante muitos anos essas árvores eram usadas para se fazer lenha, como combustível e para outros fins, então é um país que tem poucas árvores. Então nós pegamos madeiras de escombros de algumas construções que foram danificadas, e com essa madeira nós fizemos o escoramento do hospital, de forma que esse hospital pode funcionar de maneira ainda um pouco precária, mas ele pode voltar a ter suas instalações ocupadas até que seja feito o reparo definitivo. Ou seja, nós deixamos o hospital em segurança, com algumas pequenas áreas isoladas dentro do hospital, mas as pessoas que estavam sendo atendidas e ficavam nas macas do lado de fora do hospital, muitas delas ao relento, agora elas podem já voltar para dentro do hospital e o hospital ser utilizado normalmente, com algumas pequenas restrições de algumas áreas que nós isolamos. A atuação de apoio ao outro país, ela é sempre feita por solicitação e em coordenação com o órgão de defesa civil do país afetado. Nesse caso específico, nós ao chegarmos no Haiti, o primeiro órgão que nós procuramos foi a defesa civil local, que aqui chama-se Proteção Civil. Colocamos a nossa missão à disposição, já havia sido feita a solicitação do governo haitiano, não só ao Brasil, mas a outros países, então nós viemos trabalhar aqui em conjunto. E aqui nós encontramos vários países operando, e alguns deles até com os quais nós já operamos em conjunto. Nós temos missão aqui dos Estados Unidos, do Canadá,
da Argentina, da Colômbia, da Suíça e da União Europeia. Foram estes os principais países que nós encontramos realizando atividades aqui. Além disso, a gente tem uma série de organismos internacionais atuando aqui, os Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha e várias pequenas ONGs também fazendo trabalho aqui. A Organização das Nações Unidas também tem um aparato de coordenação aqui, através de um grupo de avaliação e coordenação de desastres, que é enviado para esses cenários de desastre. Então, eles montam um centro de coordenação. Esse grupo é vinculado à Oficina de Cooperação Humanitária e eles fazem toda a gestão de outras agências das Nações Unidas e também tentam fazer coordenação com outros países. Mas a coordenação geral e a demanda das atividades é sempre do país que está sendo afetado. E o Brasil trabalha sempre em coordenação com todos os outros países e as outras agências, para que não haja sobreposição de esforços nem vazios de atuação, de forma que a gente consiga se coordenar com todas as agências e países que estão aqui. Então há uma conversa constante entre nós, as agências internacionais, outros países, tudo isso sob coordenação do país que está afetado. A equipe brasileira está provisoriamente instalada numa edificação aqui que chama-se Centro de Formação Profissionalizante. Esse centro foi construído pelo governo brasileiro e foi entregue recentemente, um pouco mais de um mês, ao Haiti, e não estava ainda sendo operado pelo governo do Haiti. Ele estava nas mãos do governo haitiano, mas ainda não tinha começado a ser operado. Então, a partir dessa construção que nós estamos, que é um centro de formação profissionalizante, é que nós partimos para nossas missões, e aqui nós estamos alojados, digamos assim. Cabe uma ressalva importante desse centro que foi construído pelo governo brasileiro, que a formação é um item muito importante para o desenvolvimento de qualquer país. E aqui no Haiti não é diferente. Algumas características da população haitiana, que eu já conhecia desde o terremoto de 2010, nos mostram algumas ações que podem ser realizadas aqui. E essa ação do governo brasileiro de ter construído esse centro aqui, ela é muito importante. Por quê? Porque o haitiano é uma pessoa que naturalmente gosta muito de formação, de conhecimento. Então eles gostam de ser capacitados, de passar por processo de formação, de conhecer coisas novas, né? E esse centro aqui é um grande apoiador no desenvolvimento do país. Essa semana entrou em vigor no Texas a lei mais restritiva contra o aborto, já aprovada, desde aquela jurisprudência criada em 1973 na ação julgada pela Corte Suprema chamada de Wade versus Roe. Aquela jurisprudência proíbe leis, sejam estaduais ou federais, que violem o direito ao aborto. No entanto, é precisamente isso que faz essa lei que entrou em vigor no Texas e teve para isso o beneplácito da Corte Suprema, que agora é dominada por 6 conservadores contra 3 liberais, graças às 3 nomeações realizadas durante o governo de Donald Trump. Essa restrição contra o aborto no Texas atinge as mulheres a partir dos 6 meses de gestação, geralmente, quando as pessoas, antes disso, as mulheres nem ficam sabendo, não sabem que estão grávidas. É muito comum saberem só depois dos 6 meses de gestação. E o que é incrível nessa lei é que qualquer pessoa, em qualquer lugar dos Estados Unidos, pode processar qualquer pessoa que tenha ajudado, que seja acusado de ter ajudado uma mulher a fazer aborto no Texas. Então, um motorista de Uber que levou essa mulher para uma clínica de aborto pode ser processado e ter que pagar dezenas de milhares de dólares em multa e indenização e sofrer também ações criminais. O presidente Joe Biden chamou essa lei texana de extrema. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira a partir das 10 da manhã. Obrigado pela companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lourival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação de Lourival Santana. Pesquisa e sonoras, Thaís Ilhéu. Produção, Lourival Santana e Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital,
Daniel Tosi. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.